estatística do nosso artigo. Contamos com a presença dos doutores João Pedro, doutora Bruna, doutor Marques Filho, doutora Gabriele e eu, Suzeli. Gostaria de agradecer a presença e a participação de todos. Nosso artigo escolhido, que a gente vai falar sobre ele, discorrer essa manhã, vai ser sobre a estabilidade de cor de resina composta quando submetida a diferentes intensidades de luz e soluções corantes. A gente escolheu esse tema considerando ele muito relevante, principalmente porque a demanda estética exigida pela população, né, no nosso dia a dia profissional ainda é muito grande. É muito importante a gente entender sobre a durabilidade das restaurações, como ela vai se destacar a longo prazo, entender a influência da fotopolimerização na duração dessas restaurações, como vai ser interferir a qualidade e a longevidade quando elas são expostas às corantes consumidos durante todo o dia. Saber selecionar os melhores materiais e técnicas que vai influenciar nessa durabilidade. E é muito importante essas pesquisas porque vamos sempre sofrer os avanços científicos, que são eles que vão fazer a gente entregar uns procedimentos de qualidade, com a melhor previsibilidade e a garantia de uma longevidade ainda melhor. O objetivo desse estudo é avaliar a estabilidade de cor da resina, né, quando submetida a diferentes intensidades de luz na fotopolimerização, né? E há diferentes bebidas com potencial de corante, como café, chá, suco, né, de uva, refrigerante e laranja, né? Esses autores fizeram, né, um estudo in vitro, em laboratório, com 50 amostras de resinas divididas em grupos, né? Essas amostras foram expostas a dois fatores principais, né? A distância de luz do aparelho fotopolimerizador, né? Uma mais próxima à resina, com 0 milímetros, e outra mais distante, com 8 milímetros. E também ao tipo de solução de corante, que simulava o consumo das bebidas no dia a dia. Depois essas amostras ficaram imersas até 2 meses nessas soluções para observar o quanto de cor que a resina mudava com o tempo, né? Já a hipótese do estudo, né? Os autores participaram, né? E falaram sobre a hipótese nula. Eles assumiram inicialmente que nem a distância da luz e nem as bebidas com corante, nem o tempo de exposição causariam alteração significativa às cores, né, da resina. A ideia é que essa hipótese, né, com base nas evidências, é para ver os fatores se realmente interferiam ou não na estética, né, na longevidade. Um slide. Aqui, ó, que eu falei para vocês. É assim que normalmente nos artigos vem descritos. O software que ele utilizou, que eu já falei, que é o SPSS. Que ele é muito usado na área da saúde, né? Ele é muito usado, mas a gente pode usar o G-Power, que tem um link para vocês, é bem fácil de baixar. A gente também pode utilizar o Jamov, todos eles são grátis, então vocês vão utilizar. Aqui, vocês vão ver que passou no teste de normalidade. Se passa no teste de normalidade, eu posso utilizar o que a gente diz de testes paramétricos. Se não passa no teste de normalidade, a gente usa teste não paramétricos. Dentro da odontologia, principalmente na área de materiais, em várias áreas, a gente vai ouvir esse número que é Shapiro-Wilk, que é um teste. Até 50 amostras, eu uso Shapiro-Wilk. Depois que eu passo de 50 amostras, eu uso Kolmogorov e Smirnoff. Parece um drogas, né? Uma coisa assim, Hiroshima e Nagasaki. Né? Mas aqui a gente está usando Shapiro-Wilk porque eu tenho amostras menores que 50. Tá? Então a gente começa. Outro teste também, homocedasticidade. O que é isso, professor? É só a variância desses valores de acordo com a média. Eu tenho uma média que é 10. Só que eu vou ter um valor que está 35 e eu vou ter um valor que é 5. Então está variando bastante de uma média 10. Certo? Então também preciso passar desse teste para homocedasticidade e normalmente a gente usa o E20. Outra coisa que ele fala aqui, a ANOVA. Se vocês forem ver aí no papel de vocês, né, eu deixei um esquema. Eu tenho 2 grupos e 3 grupos. Mais de 2 grupos a gente usa ANOVA. Certo? São testes já paramétricos, se eu passar na normalidade.
Se eu não passo na normalidade para usar a ANOVA, a gente usa o Principal Analysis, que é como se fosse o ANOVA, só que para os dados que não foram paramétricos, que não passaram na normalidade. Vocês estão acompanhando? É muita coisa, mas a tabelinha vocês vão entender. Só que vem um babado também. Com uma medida repetida, que é isso. Normalmente, os dados eles podem ser pareados ou não pareados. Pareados é que eu pego uma amostra e vou avaliar ela várias vezes. Aqui eu não pego a resina e vejo ela antes de colocar na solução e depois. No clareamento é a mesma coisa. Quando a gente vai fazer um clareamento, a gente não analisa a cor antes e depois do clareamento. Então eu estou vendo repetidas vezes a amostra. Por isso que eu digo que é uma análise pareada das amostras. E aqui eu vou utilizar a ANOVA, porque eu tenho mais de 2 grupos. Um fator, porque eu só tenho um único fator solução, certo? Eu acho que é. E aqui medidas repetidas, porque eu vejo antes e depois da solução. Ficou claro? Se eu não precisar fazer medidas repetidas, vai ser só a ANOVA. Aí a gente pode ter a ANOVA de um único fator, de 2 fatores e de 3 fatores. Então veja que é pequeno, mas eu tenho tudo. Eu tenho o programa que eu estou utilizando, eu tenho o teste que eu utilizei para normalidade, homocedacidade, que é a variação, como também eu tenho um teste estatístico. Só que aqui a gente tem um negócio. O ANOVA, ele disse para mim assim, ó, tem diferença estatística, mas aonde? Ele não diz. Então a ANOVA ele só vai dizer sim ou não. Então ele sempre vai estar acompanhado por outro teste, que a gente diz que é um teste de pós-hoc. Que esse teste, ele realmente fala onde é que está a diferença. Então aqui ele está usando esse teste de nem sei falar não. SIDEC. SIDEC. Eu acho que deve ser assim. SIDEC. Mas vocês também vão ver muito o Tukey. Eu acho que é mais comum. Então a ANOVA só diz para mim, sim ou não, tem diferença? Tem, mas em que grupo, em que fator, certo? Então tem um pós-hoc para me dizer onde é que vai ser o fator. Ficou compreendido? Eu sei que agora é muita informação e vocês vão lutando com as coisas que a Nath falou, mas essa tabelinha que eu coloquei é bem legal. Tipo assim, você vai bater o olho. Tem 2 grupos, então você já viu. Deu paramétrico ou não paramétrico, normal ou não normal. Aí ela já te indica qual o teste que vocês vão fazer. Futuramente eu espero que todos vocês estejam ensinando os alunos de vocês e rodando os testes estatísticos. Eu vou deixar o meu e-mail só praticar as dúvidas. Aí vocês vão me dar, professora, eu fiz certo, vou ter a letrinha certa. Fez. Porque dei aula, deu certo. Pode passar. Uhum. Aí já... Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia. A metodologia foi clara, onde inicialmente foi feita a padronização do nível das baterias do fotopolimerizador e foram realizados ciclos de 25 segundos. Ao todo foram realizados 322 ciclos de fotopolimerização no modo contínuo com intensidade máxima. O delineamento in vitro foi bem estruturado, com a divisão adequada dos grupos experimentais e controle de variáveis. O uso de testes estatísticos adequados foram feitos a aplicação do teste de normalidade, Shapiro-Wilk, homocedasticidade e o ANOVA, como pós-teste de Tukey, é apropriado para comparar as medidas entre os múltiplos grupos. O tempo de imersão foram de 2 meses de imersão em soluções corantes. Como a Gabi já falou, foi utilizado soro, suco de uva, refrigerante e café. E isso simula um desafio clínico relevante. E essas soluções foram trocadas semanalmente, durante 2 meses. A figura, ela está mostrando a matriz acrílica, onde foi feita a padronização da distância do fotopolimerizador. Um grupo, o polimerizador estava a 0 mm de distância e no outro grupo, 8 mm de distância. E foram confeccionadas 50 amostras, empregando a resina composta microhíbrida universal com nanopartículas, espectro basic, dente-splice, cirona, distribuídas de acordo com o está no quadro. Foi colocado na matriz e o fotopolimerizador foi observado com distâncias diferentes, de 8 mm e outra de 0 mm.
E aqui está a divisão dos grupos de acordo com a distância da fonte de luz em relação à amostra, intensidade de luz e modo de preparo e o nome comercial. O grupo controle foi feito com soro fisiológico. Soro fisiológico. E aí, a distância da fotopolimerização no grupo com 0 milímetros e 8 milímetros. E aí também tivemos o café, suco de uva, Fanta laranja, chá mate. Eita, o povo que tem faceta, hein? Tá passando aqui no meu. Foi demais. A resina selecionada, né, foi a microhíbrida universal da Dentsply, cor A3,5, né, de acordo com a escala Vita, com o objetivo de padronizar a confecção das amostras e evitar a dispersão de luz através delas. Foi confeccionada uma matriz metálica composta por 2 partes rosqueáveis, onde eles utilizaram um incremento único de resina e depois foi colocado sobre uma placa de vidro para que tanto evitasse a formação de bolha como também ficasse tudo bem plano. E que exatamente essa matriz ela apresentava na parte central um orifício com 8 milímetros de diâmetro por 2 milímetros de profundidade. E também foi confeccionado um dispositivo metálico para acoplar na matriz metálica e remover a amostra. Fica só, bota só essa unidade. Ó, tudo que vocês trouxerem de marca comercial, sempre, cidade, marca, país. Se eu fosse a revisora desse artigo, eu já ia botar A para ele melhorar. Ali onde tem Dentsply, Cirona, cidade, marca, país. Sempre. Certo? Então, na dissertação de vocês, não sei se quem é que vai fazer pesquisa, mas se for fazer pesquisa, sempre marca cidade, país. Outra coisa, padronização. Se eu der espaço do 8 por milímetro, eu vou ter que dar espaço em todos do 8 por milímetro. Só que aqui ela botou espaço 2 vezes, ó. Sou chata também. Tá vendo? Que o MM está muito mais separado do 2. Isso tudo tem que ser padronizado. Então, se eu fosse, eu já mudava, sugestão, reescreva. Como, por exemplo, também, ela não está falando que tem um molde, mas que molde? É da ODM, é de que marca? Então, cidade, marca, país. Sempre. Por quê? O que é que vocês têm que pensar? Aqui no Brasil, uma pessoa lá nos Estados Unidos, ela pode ler o seu artigo e ter que fazer essa metodologia. Se eu não deixo rica de características e informações, como é que a pessoa vai realmente replicar a metodologia? Então, hoje a gente, publica bem, publica, mas é difícil publicar, não está fácil, tá? Principalmente que hoje a gente tem muitos pesquisadores muito bons, eles trazem a escrita muito avançada, então se o teu artigo ele não está bem escrito, ele é rejeitado de cara. Então sempre é assim, ó, tá, vou publicar em tal revista, então eu vou passar um pente fino para publicar naquela revista, porque eu sei que eu rejeitaria de cara. Sabe? Porque a pessoa não teve um cuidado. Entende? Talvez se tivesse bem escrito e robusto, uma revisão maior, que a gente fala de major review, que tome corra para ajeitar. Se eu volto a desistir, vou dar não quero mais não, já sabe. Mas é assim. Porque a gente tem que ser rigoroso, como eu falo como revisora de artigo. Porque você vai para o mundo inteiro, gente. Vai, tipo assim, o nome da pessoa. Imagina a pessoa ser reconhecida, olha, não sabe nem escrever, esse pesquisador aí. Entendeu? Você vai no congresso, você fica conhecido por isso. Então, é até bom vocês terem trazido isso que a gente conseguiu discutir. Pode continuar. E houve fato de detalhamento sobre o número de amostras por grupo. Embora mencione 50 amostras no total, não está completamente claro quantas foram usadas por produção de luz e produção de coleta. Pronto. Bom dia. Meu nome é Marcos, vou fazer aqui, falar um pouco sobre análise estatística, tá certo? Foram utilizados primeiro 4 testes, né? Que é o Shapiro-Wilk, o teste Levine, o teste de ANOVA e o pós-teste de SIDAC. E vou analisar esses testes, né? O teste Shapiro-Wilk e o teste Levine vão primeiro analisar as amostras para adequar essas amostras, para saber se elas podem serem utilizadas no teste paramétrico de ANOVA. O teste Shapiro-Wilk é um teste de normalidade.
e ele é muito bem quisto, muito bem ideal para utilizar com teste de amostras pequenas, de pequenas amostras. A partir daí, a gente vai para o teste de Levin. O que é que diz esse teste de Levin? Ele é um teste para analisar a variabilidade dentro de uma amostra. Por que que a gente precisa fazer esse teste para saber se as amostras são homogêneas? Porque o teste de ANOVA, ele coloca como um pré-requisito. Caso esse teste não dê homogeneidade dessas amostras, então eu teria que utilizar um teste não paramétrico ou um teste paramétrico que não precise de homogeneidade de amostra. Mas normalmente... Então, assim, né, falando agora como estatística, vamos mudar agora estatística, a gente às vezes transforma um dado. Se eu transformar um dado, eu uso o teste paramétrico. Por que eu gosto de tanto usar o teste paramétrico? O teste paramétrico é robusto. Exemplo. Eu sei que se ele disser que tem diferença. Certo? Então, ele me dá muito mais características. Eu uso a média, o desvio padrão. Quando eu vou rodar o teste não paramétrico, eu vou usar a mediana. Aí fica um teste meio assim, sabe? Será que deu realmente essa diferença? Então, não é um teste robusto que me dá muitas informações. Por isso que sempre, eu acho que a Mari deve ter falado isso, antes de eu usar o teste não paramétrico, eu vou o quê? Transformar em log de 10, vou tentar um exponencial, para não ir logo para o teste não paramétrico, entendeu? Então, sempre a gente tenta fazer. Só que tem testes que eu sei que eu vou usar o não paramétrico. Tipo, solução e solubilidade, outro teste nojento. Demora para fazer, eu tenho um trabalho para organizar os dados. E para dar para cá, transforma, para os códigos, não paramétrico, tá bom, é assim mesmo. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que transformar os dados. Pode continuar. A partir daí, a gente vai para o teste de ANOVA, que ele é utilizado, o teste paramétrico, utilizado, deve a gente ter utilizado 3 ou mais grupos para determinar se existe entre esses grupos diferença significativa. E depois disso, a gente vai utilizar o pós-teste do SIDAC. Por que a gente usa esse pós-teste do SIDAC? Porque muitas vezes, utilizando, quando a gente analisou várias variáveis, a gente utilizou a distância de 0, de 8 milímetros, a gente analisou várias soluções, que foi refrigerante de laranja, que foi chá, que foi café, que foi soro fisiológico, e a gente analisou também o tempo de 1 mês e tempo de 2 meses. Então, a gente, para evitar de falsos positivos, a gente analisa pareado, faz pareando 2 a 2. Então, esse pós-teste de SIDAC faz isso, faz esse pareamento 2 a 2, né? E nesse teste a gente vai utilizar o WID, que é o índice de clareamento, onde esse delta WID seria uma variação de índice de clareamento. Essa variação, a unidade de medida dela é unidade WID, que é a unidade do índice de clareamento, até 0,72 significa que você não consegue, não é perceptível esse clareamento, essa variação, digamos assim, de cor, é imperceptível, e acima de 2,6 significa que esse limite de aceitabilidade foi ultrapassado. O que é esse limite? O que eu quero dizer quando eu digo que esse limite de aceitabilidade foi ultrapassado? Significa que ele ultrapassou os padrões estéticos aceitáveis. Significa que esse escurecimento ele não está mais dentro do que eu aceito esteticamente. Se for, vamos fazer aqui um resumo, se for abaixo de 0,72, significa que eu não consigo ver diferença. Se for de 0,72 até 2,60, esse delta, né, essa variação, significa que houve uma variação, houve um escurecimento, só que esse escurecimento está dentro de um padrão estético aceitável. E se essa variação ela for acima de 2,6, significa que essa variação ultrapassou, exacerbou o limite
de aceitabilidade, ou seja, é nítido, ficou esteticamente inaceitável, ficou um escurecimento padrão. Dentro desse teste aqui, o único que não exacerbou o limite de perceptibilidade, que é esse WPT, foi o soro fisiológico no primeiro mês na distância D0. Ou seja, você não se viu nada de perceptibilidade, você não notou nenhuma diferença. Todos os outros, você notou-se escurecimento, e todos os outros, o escurecimento, além de você ter sido notado, ele ultrapassou o limite de aceitabilidade. Então, ele ultrapassou o 2,60, principalmente acima no tempo, na distância acima de 8 milímetros, né? É porque assim, se a gente for pensar em radiância, né? Quanto mais perto do foco, melhor, porque mais chega a luz, digamos assim. Então, tende o quê? Eu já sei, talvez, o resultado aí do estudo, porque se a gente for pensar quimicamente, se eu deixo foto longe, menos luz, menos polimerização, mais camadas subpolimerizadas, muito mais fácil a pigmentação. Né? Mas também vai depender da composição do quê? Da resina. Né? Tem resina que tem mais partículas de carga, depende dos monômeros. Mas eu sei que quanto aumentar a irradiância, às vezes a gente está conversando, aí eu foto aqui, ó. Aí eu boto. Não, na graduação Chagas Abertas, Jesus tem poder. Eu vou botar o foto no nariz do paciente, ó, cristão, como é que vai polimerizar essa resina? Não polimeriza. Então a gente tem vários outros fatores. Aí até bom a gente ver que o quanto é importante a polimerização, às vezes é deixado de lado. Aí você vai ver que dependendo da solução que utilizou aí, pigmenta o quê? Muito mais. E às vezes só com um polimento ou uma profilaxia não vai sair. Começa a pigmentar intrinsecamente o material. Até porque o foto utilizado foi um radical, né? O radical simples, né? E eu considero ele como um foto que ele está ali no limiar. Que, digamos assim, que abaixo dele você tem os fotos bom, assim, ó. mais ruins. Acima dele, quando a gente fala de resina composta, eu preciso ali, digamos, no mínimo de 400 miliwatts. Que é 16 joules a 24 joules. Para adequada polimerização, isso é o mínimo, ele é bom. Só que ele é monowave, né? Então ele só libera luz azul. E hoje, se tu vai fazer um dente clareado, a gente tem outros fotoiniciadores, tipo TPO, tá? Que eles já absorvem a luz violeta. Então precisa de um polywave. Aí também vai depender disso, né? Será que eu estou usando um foto compatível? O radical, ele tem a cabeça dele ainda é acrílico. O radical mesmo, original, ele é de vidro e ele passa muito mais. Até que se você desrosquear e utilizar ele, você vai verificar que a radiação é muito superior. Mas para baratear, eles vendem aqui para a América Latina, América do Sul, com um rosqueável de acrílico de plástico. Mas isso daí você poderia compensar também se você utilizasse um Valo, um Elipar, um Phase, um DMI. E você também pode pensar que agravaria muito se você utilizasse um Valo, um foto sem pesquisas científicas sólidas, né? Como um Emiter, Schuster, um recomendo da Schuster, por exemplo, ou em outros fotos que você analisa eles são uma radiação muito baixa, né? E na tabela, só para concluir, nessa tabela, como você analisa vários dados, você vai ter do lado dos números também letras maiúsculas e minúsculas, né? Essas letras maiúsculas, elas servem para você agrupar diferentes itens, diferentes linhas, para que você possa notar melhor quando você vai analisar as características, né? Mas olha aí o que eu falei, né? Se tem azão e azinho, não deveria ter vindo de baixo aqui da tabela que significa cada um? Eu não sei se o azão ele está comparado com coluna ou linha, e daí fica difícil eu ver qual foi a resina que aumentou mais ou menos, ou se o azinho que está comparando com coluna.
entendeu? Tem algum lugar escrito isso? Ele explica Tá depois discorrendo no discorrendo. artigo. Mas não é Não é embaixo, como né? legenda Não é da como tabela, ele legenda, veio como discorrido. texto. Mas aí é outra É. coisa que também eu pediria para eles mudarem. Porque não fica confuso? Vocês conseguem entender? Eu não consigo entender ali. Esse razão é porque entre um mês ali foi maior ou é o vazio, entende? Então é bom vir debaixo mesmo da tabela. Para eu saber se o azul ele compara com o aluno ou ele compara ali. Pronto. As letras maiúsculas são diferentes, apontam para diferenças estatísticas entre as soluções, né? E as letras minúsculas diferentes apontam para diferenças estatísticas entre o tempo de amostra. Aí por que não tem uma outra tipo de letra para a gente verificar o tempo? Porque o tempo já está em tabelas diferentes, né? E aí, seguindo para a discussão, né, a professora já matou a charada do artigo, que ele traz justamente que essas três características, distância de fotopolimerização, tempo de imersão e o tipo de solução, vão influenciar diretamente no escurecimento da resina. E aí ele rejeita a hipótese nula, né? Então tendo uma hipótese alternativa. E aí o artigo traz que a fotopolimerização, a distância de fotopolimerização vai ser inversamente proporcional à intensidade de luz emitida. Então a gente vê isso em qualquer emissão de luz, né? Foto, laser, quanto mais a gente distancia, mais a gente tem aquelas outras características de reflexão e de espalhamento da luz. Então, com isso, com esse distanciamento, a gente tem uma fotopolimerização ineficiente e aí isso vai alterar também a microdureza e rugosidade superficial do material. Então, comparando os dois grupos, o grupo polimerizado a 8 milímetros de distância, que é aquele grupo ali da esquerda, e esse da direita, que é a 0 milímetros de distância, a gente teve um pacing significativo, né? De 0,0001. Tá muito significativo, né? Muito diferente os grupos. E aí o artigo traz que quanto maior essa distância de fotopolimerização, menor é o grau de conversão polimérica e mais intenso é o escurecimento, a depender da solução e do tempo. E aí todas as bebidas foram capazes de alterar a cor da resina, e aí é uma limitação também do estudo, né? Porque ele traz só um tipo de resina, né? Não compara as diferenças. Exato. E aí, devido ao alto teor de açúcar e a acidez, né, dessas bebidas consumidas atualmente, a alteração da cor da resina composta pode vir também acompanhada com outros problemas, como o acúmulo de biofilme e, consequentemente, cárie secundária. Então, além da pigmentação, a gente tem uma diminuição da vida útil aí da nossa restauração e um pior prognóstico para o nosso paciente. E, por incrível que pareça, os corantes que mais coraram a resina foi o refrigerante de laranja e o chá, que tiveram maior capacidade de alteração de pigmentação. Então, concluindo, né, o nosso trabalho, a gente pode verificar que todos os grupos apresentaram uma diferença estatisticamente significante bem grande, com um P menor que 0,001. Os maiores valores de alteração de cor, seguindo essa variante, ocorreu no grupo de refrigerante de laranja e chá, especialmente com distância de 8 milímetros da luz. Isso apresenta que teve uma pior fotopolimerização dessa resina quando baseado na distância zero. O tipo de bebida e a qualidade de fotopolimerização, elas vão ser fundamentais para a longevidade estética dessas restaurações. Isso mostra a importância de você ter uma técnica correta durante o procedimento restaurador, principalmente na etapa de fotopolimerização, e sobre orientar o paciente, para ele não ter nenhuma frustração que durante esse período, se ele consumir essas bebidas pigmentadas, pode interferir na longevidade da restauração dele. E esse foi o nosso podcast. Gostaria de agradecer a presença de todos. E é isso.